Olá, esses são os Diálogos Luso-Atlânticos. Eu sou o Rui Badaró, estou com o João Massano e juntos conversaremos sobre política, atualidades, direito e às vezes história, música e alguns outros assuntos. Tudo bem contigo, João? Tudo bem, Rui, e contigo também? Daqui do Brasil, muita correria, assustado com tudo que tem ocorrido na última semana, né? Mas tudo caminhando de vento em popa. Então, começando logo pelo que tu disseste, apesar das eleições, apesar dos resultados, apesar de a tomada de posse ter já acontecido, tivemos uma repetição do Capitólio nos Estados Unidos da América, com maior violência, aparentemente. Aquela situação que aconteceu em Brasília, eventualmente noutros pontos do país, mas principalmente em Brasília, que foi o que passou aqui em Portugal, na tua opinião, reflete um sentir geral da população brasileira, ou estamos a falar de um grupo marginal e, no fundo, quais é que achas que vão ser as consequências internamente daquilo que aconteceu e, por último, se as pessoas estão assustadas ou não? João, a versão tupiniquim do Capitólio realmente foi mais violenta. Na verdade, o que vimos foram vândalos, né, no sentido estrito da palavra, bárbaros, né, depredando o patrimônio público sem se importar literalmente com a mensagem ou a manifestação que gostariam, entre aspas, de evidenciar naquele momento. O que vimos foi uma cena dantesca, abjeta, surreal, de depredação, de atos violentos, de... Eu não vou falar em terrorismo, porque no sentido estrito não é terrorismo, mas vimos um verdadeiro absurdo, ponto. Dito isto, reflete a situação do Brasil hoje. E qual é a situação do Brasil hoje? Um país dividido, em que pese um determinado grupo tenha ganho a eleição com 60 milhões de votos, a maior votação de um presidente da República até os dias de hoje, né, de 1988, portanto, da Constituição de 88 para cá, mas ainda assim um país dividido. E no caso específico do dia 9, parece-me que é uma marginalia, um grupo pequeno que não aceita o resultado das eleições e quer impor sua pseudo-vontade para a maioria. O fato é que em um Estado de direito, em uma democracia, João, não é crível, não é aceitável o que ocorreu no dia 9, Mas depredação do tu patrimônio. achas que, Foi. mas tu achas que as pessoas estão com medo disso, ou que as pessoas acham que aquilo foi um episódio isolado e que não vai ter repercussões? Olha, com relação a ser um episódio isolado, João, eu fico com as minhas dúvidas, porque justamente nos últimos 3 dias nós temos visto torres de energia em alguns estados da federação serem derrubadas, mas como o sistema de energia brasileiro é muito forte, é muito denso, sem repercussão alguma para as empresas ou para a população. O que me parece é que não foi isolado. Nós teremos um governo que será testado ao longo dos próximos 4 anos, a não ser que crie uma superestrutura ou medidas que possam abafar e eliminar esse tipo de situação, o que me parece tem sido feito. Né? O atentado à democracia ocorrido no último dia 9 foi tem sido combatido de maneira enérgica pelo governo, pelo Estado, ou seja, independentemente se o político, o magistrado, enfim, entre os poderes, eles têm sido extremamente enérgicos, independentemente de lado, se é de direita ou de esquerda, a questão é uma questão de Estado, agora, de solucionar e ter a certeza da mantença da democracia no Brasil, para que nós possamos virar essa página e evoluir com outros assuntos Mas igualmente necessários. a questão é que, do que eu vi, até no Twitter,
há muitas pessoas no Brasil que acham que aquilo foi uma intervenção totalmente legítima para repor a democracia. E Absurdo. isso é que é mais preocupante, é um bocadinho aquela lógica de isto, a democracia é muito bonita se eu ganhar as eleições, se eu não ganhar já não tem graça nenhuma, e isso é um problema. Da mesma forma, olha que interessante, aqueles que fizeram aí esses atos violentos, né, essa depredação, perceba, João, que eram pessoas que tinham o discurso de que direitos humanos não serviam para nada, que preso bom, né, criminoso bom é criminoso morto, e etc. Né, discursos Negavam os assim. direitos das mulheres, não era? Isso. E depois que celular na cadeia era um absurdo, e etc. Depois, quando foram presos, começaram a exigir direitos humanos, que queriam banheiros limpos, queria tudo organizado, como se isso não tivesse a ser observado. Então, é um discurso, como você bem disse, se democracia, se eu ganhar, se eu não ganhar, tem que ser do meu jeito. Pronto. É um Isso não pouco isso. existe na democracia, mas é fato que a indústria das fake news, né, o grupo das fake news se mantém forte e ativo e trabalhando sem parar. Pasme, alguns dias atrás, a pecha era de que o auxílio reclusão, então, um auxílio que é dado para a família daqueles que se encontram presos, ah, teriam tido um aumento maior do que o do salário mínimo brasileiro. Fake news total. Mas, até ontem à noite, colegas, pessoas, amigos, divulgando esse tipo de informação sem saber que era Claro, fake news. E fazendo claro. altas críticas ao atual governo, por óbvio, porque não votaram nele. Lógico, lógico. Ahm, eu agora, se me permites, gostaria de ouvir a tua opinião sobre algo que aconteceu em Portugal brevemente e que é só um sinal dos tempos. Como tu sabes, e eu acho que quem nos segue já percebeu, nós temos falado algumas vezes sobre os pensadores brasileiros, aquelas pessoas que tentam fazer interpretações atualistas de pensamentos filosóficos, por exemplo, os estoicos, para não estar aqui a perder mais tempo, mas dos Carnais, dos Cortelas, dos Pondés e dos Clovis, da Monja Cohen, de pensadores que pegam de filósofos, no fundo pegam em pensamentos da antiguidade e que tentam fazer uma atualização aos dias que correm. Atrás dessas pessoas que pensam e que de algum modo têm um conhecimento e uma cultura geral acima da média, basta ouvir qualquer um deles e percebe-se isso, têm surgido outras pessoas que têm, de algum modo, procurado motivar a sociedade e serem verdadeiros, eu diria quase que coaches motivacionais. E é isso que está em causa, até que ponto é que os coaches motivacionais são algo que a sociedade naturalmente tem e que devem e faz sentido que existam. Agora, a questão é, todos podemos ser coaches motivacionais e a questão que se coloca tem muito a ver com o que nós assistimos aqui em Portugal nos últimos dias, que foi uma certa polémica à volta de um evento que aconteceu no Altice Arena, que é a maior sala de espetáculos de Lisboa, porque de facto tem uma capacidade muito elevada, perto de 20, acho que é 20 mil pessoas que podem lá estar. E aconteceu que a maior sala de espetáculos do país, coberta, claro, se for um relevado, a capacidade é muito superior, mas estamos a falar da maior sala de espetáculos do país, que recebeu um evento que se pode chamar motivacional. Foi um evento em que estiveram presentes 10 mil pessoas, cada pessoa, segundo a informação que foi dada, pagou 19 euros para estar presente e foi organizado por uma pessoa que é provavelmente a maior estrela televisiva portuguesa, que é Cristina Ferreira.
e que é diretora da TVI, acionista, é subejamente conhecida em Portugal e de facto ela é um fenómeno em Portugal em matéria de mediatismo. E ela que veio de baixo, como ela própria afirma, que a mãe era feirante e conseguiu subir a pulso até onde está hoje. E a questão é até que ponto é que, no fundo, estas pessoas que têm este mediatismo podem ou não ser bons exemplos sociais. Uma das coisas que causou maior polémica e que de facto foi mais criticada nas redes, e eu não estou a tomar qualquer posição em relação à Cristina Ferreira, nem tenho que o fazer, é um percurso que ela tem e que deve orgulhar-se muito, porque ela conseguiu de facto tornar-se uma referência na televisão portuguesa. Uma das frases que maior polémica tem provocado e eu espero não me enganar a dizer a marca, ela apareceu com uns sapatos Louboutin, que ela disse que terá dito qualquer coisa como estes sapatos, que acho que ela referiu o preço, seriam à volta de 400, 420 euros, e ela terá dito que havia pessoas que estavam ali na plateia que não teriam sequer dinheiro para comprar aqueles sapatos, mas que aqueles sapatos seriam uma marca, um símbolo do que ela tinha alcançado, porque ela tinha subido de baixo e tinha conseguido atingir um patamar tal que lhe permitia gastar 400 e qualquer coisa euros por uns sapatos de marca. A questão é até que ponto é que este tipo de exemplos é benéfico para a sociedade. Naturalmente aqui é a nossa opinião que está em causa e não estamos aqui a querer vincular ninguém, estamos só a querer lançar um debate, pelo menos entre nós. Se mais alguém quiser juntar-se, naturalmente será bem-vindo nos comentários no YouTube e nas redes sociais que nós temos e que vamos fazer a disponibilização deste conteúdo. O que eu pergunto é até que ponto é que é benéfico para uma sociedade alguém que é um exemplo claríssimo de sucesso, obviamente, vir dizer uma coisa destas em público, lotar uma sala para ouvir o seu discurso motivacional, até que ponto isto é benéfico ou não para uma sociedade. Entretanto, também vinha agora do Porto e na autoestrada também encontrei um cartaz, mais um evento motivacional agora em fevereiro, portanto, e no mesmo sítio. A questão é até que ponto é que isto é ou não benéfico, como é que isto contribui para uma evolução positiva da sociedade, ou nós estamos pura e simplesmente a exorbitar e a, diria, hierarquizar num nível muito elevado, diria superior, os bens materiais em detrimento de outros valores como os valores espirituais. Eu hoje em dia sinto que muita gente valoriza mais, por exemplo, um restaurante onde vai jantar com estrela Michelin, aqui em Portugal, que é muito cotado e que se coloca nas redes, do que propriamente se calhar a comida que vai comer, ou outro valor de estar com um amigo, com uma amiga, com um familiar. Não estaremos nós também, por um lado, a permitir a ascensão de certos fenómenos e, por outro lado, a conduzir as pessoas a uma inversão total de valores? Não sei o que é que tu pensas sobre isto no Brasil, como é que tu vês isto? Eu em Portugal estava há pouco a ver isto, porque alguém me falou, eu não sabia que isto tinha acontecido, e comecei a raciocinar, porque nós estamos, se calhar, a ter que repensar a nossa forma de ser, porque nós estamos a alimentar uma hierarquização dos bens materiais sobre os bens espirituais, que se calhar não nos conduzirá no melhor caminho, não sei, é um ponto que eu acho que todos temos que pensar, porque hoje em dia é mais importante, e volto a repetir, para muita gente tirar uma fotografia num jantar que está a ter num restaurante guia Michelin em Portugal, do que se calhar por simplesmente estar com o filho, com a filha, com um amigo ou outra coisa qualquer. João, parece-me que a partir do momento em que o ser humano valoriza mais o ter do que o ser, ele enfrentará situações como você bem descreveste em teu argumento, em tua colocação. E este momento que vivemos, este século XXI, como sempre afirmo aqui, era digital, sociedade da informação, parece-me um momento extremamente árido para as pessoas. Árido no sentido de que as pessoas têm privilegiado o ter, a aparência, a casca, em detrimento
do espírito, do ser, da comunhão com aqueles com que, em tese, convivemos. E isso preocupa-me demais. Demais porque a inversão de valores citada por você não é fenômeno novo. Tem sido objeto de crítica há mais de uma dezena de anos, há mais de uma vintena de anos. Hoje, por nós, nos diálogos, mas anteriormente por pensadores, por filósofos, ouso dizer, desde o século XVIII, isso já é objeto de crítica. Mas, na atualidade, onde tudo é extremamente fácil de acesso, não necessariamente de aquisição, mas onde você tem a possibilidade de romper, né, os estamentos e pular de uma classe social para outra, porque você obteve sucesso financeiro, faz com que surjam uma série de encantadores de serpentes, aqueles que hipnotizam as pessoas, hoje denominados de coaches, né, como você bem lembrou, e esses coaches precisam inspirar, e inspirar de alguma maneira, ora apontando que ele comprou um sapato caríssimo, ou um cinto caríssimo, um terno caríssimo, um óculos, um anel, um relógio, para mostrar para aqueles que os veem, assistem, que é possível obter sucesso e que normalmente a fórmula do sucesso é aquela que eles apresentam para o seu público. É, E em 99% dos casos, João, corrija-me, porque sei que tens bastante experiência, as pessoas ouvem aquilo que querem de seu era interlocutor. isso. É E isso. aí é o perigo. Eu acho que isso é verdade. E há outra questão que eu acho que é interessante e que nós deveríamos refletir. E volto a repetir: não há aqui nenhuma crítica à Cristina Ferreira, pelo contrário, não é isso que nós queremos. Pelo menos eu não quero e tenho a certeza que o Rui também não o quer. A questão é: acho que nós temos que repensar que valor é que damos a este tipo de discursos e o que é a mensagem que passa. Se for, por exemplo, uma mensagem no sentido de tens este objetivo, para lá chegares, tu tens que te aperfeiçoar, é uma mensagem positiva. Agora, se for uma mensagem só no sentido de ter o bem e nada mais, não me parece que seja tão positiva. E é aí que as pessoas têm que perceber o que é importante. Eu acho que o que é importante é aperfeiçoarmos e chegarmos ao objetivo, não é o objetivo em si. E depois há outra questão que eu acho que também temos que refletir, que é, eu recordo-me que uma das coisas que se dizia há uns anos atrás era que os pais, para cobrirem ausências e para compensarem ausências, ofereciam brinquedos às crianças e muitas coisas, muitos bens materiais para taparem essas ausências. E a questão que me parece agora é que são os adultos que, para disfarçarem carências afetivas, necessitam de adquirir bens caríssimos, por exemplo, ou de ir a restaurantes caríssimos, para disfarçar este tipo de carências. E isto é que é preocupante. É isso, é Os suprir bens necessidades. É isso. no fundo é isso. É que nós acabamos por suprir necessidades afetivas com bens que naturalmente são sucedâneos, mas não da mesma qualidade, seguramente. Portanto, e isto é que é a questão, nós estamos a suprir carências afetivas com bens materiais. E se for neste sentido a frase, e se for interpretada neste sentido, deve levar toda a gente a refletir sobre o assunto, quanto a mim, porque nunca um bem material pode substituir outro tipo de bem que não seja material. Uma pessoa, a companhia de uma pessoa, o sorriso de uma pessoa, etc, etc, etc. Pequenas coisas que nos satisfazem para além do meramente material. E é isso que eu também acho que todos temos que refletir, até que ponto é que isto é verdade, e sendo verdade, se é que é para a vida de cada um de nós, até que ponto é que nós não devemos repensar toda a nossa vida e começar a recentrar-nos. E essa é a grande questão.
Esta é a reflexão desses diálogos luso-atlânticos, João. É preciso ponderar o que queremos para nós em nosso íntimo, ser ou É, ter, suprir carências, necessidades ou claro. permitir que nosso espírito possa efetivamente evoluir, evoluir no âmbito pessoal, evoluir no âmbito cultural, evoluir no âmbito profissional, e é apenas por meio do ser que você conseguirá obter resultados. E não estou aqui a dizer que é preciso ser e não ter. Ao contrário, eu também gosto, João, de um bom telefone móvel de última geração, adoro relógios X, Y, Aliás, Z. Então, não sei se tu ouviste, e não te esqueças do que ias dizer, não sei se tu ouviste, a propósito dos relógios, a discussão entre o Piquet e a Shakira sobre o Casio e o Rolex. pois, exatamente. Eu ia comentar exatamente este caso agora, que virou música, né? Sim. Enfim, mas creio que fica a reflexão para todos aqueles que acompanham os nossos diálogos luso-atlânticos, uma reflexão que deve ser profunda, e fica a provocação, vocês que nos acompanham, por favor, nos enviem questionamentos se efetivamente este bate-papo entre o Rui e o João, de alguma maneira, tenha contribuído para você, de modo a permitir a evolução, ou ao menos incutir a reflexão. Que Daqui, é o mais João, é isso. É isso mesmo, que é o mais importante, é a reflexão mais do que a concordância ou outra coisa qualquer, é refletir sobre as coisas, que é isso que eu acho que quer eu, quer tu, pretendemos lançar. E pronto, e Pois. deixo-te a ti o fim. Então, deixo aqui um grande abraço a todos aqueles que acompanham os diálogos luso-atlânticos, e um abraço especial ao João, que tomou posse no último dia 12 de janeiro como presidente do Conselho Regional de Lisboa, da Ordem dos Advogados. João, um grande abraço para si, extensivo a todos aqueles que você quer bem, e um grande abraço a todos vocês que acompanham os nossos diálogos luso-atlânticos. Até o próximo Muito programa. obrigado, Rui. Até uma próxima.